versículo 1 ao versículo 6. Acharam? Vocês acharam? Deixa pra ele aí, o Evangelho, João. Achou? 3, do 1 ao 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Somente até aí. Meus irmãos, semana passada nós falamos acerca da predestinação. A predestinação, um chamado para a salvação. Falamos alguns ensinamentos que existem acerca da predestinação, ou algumas rejeições que há acerca da predestinação, por falta de entendimento mesmo. Falamos de vários ensinamentos que rejeitam a predestinação, mas também mostramos biblicamente acerca da predestinação, do plano de Deus, que Deus predeterminou na eternidade, eleger alguns para a salvação na eternidade, e aprove ele não eleger outros. Romanos vai dizer que é ele que quis, ele que predestinou, que nós não temos que questionar a sua escolha, né? Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e ele não tem misericórdia de quem ele não quer. Então é ele que determina, ele que predetermina na eternidade. E há vários textos na Bíblia, até mesmo nos Evangelhos, nós vamos ver a linguagem que ela está no seu verbo no futuro, e também no seu verbo no passado, que dantes escolheu, que dantes predestinou, e tudo já está determinado na eternidade, daqueles que serão salvos e daqueles que não serão salvos. Então a grande questão é que a gente não pode, como muitos caem, apoiando na cerca da predestinação, que então eu não preciso pregar, então eu não preciso evangelizar, que afinal de contas Deus sabe quem ele escolheu, Deus já escolheu mesmo, então para que pregar? Para que evangelizar, se uma vez que Deus já escolheu? Então isso é antibíblico, porque Jesus disse: ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então ele dá uma ordem a se pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção, porque nós não sabemos quem são os eleitos, tá? Nós não sabemos quem são os eleitos. Os eleitos estão aí, e eles responderão à medida que o evangelho for anunciado. Eles responderão à mensagem do evangelho. Os eleitos responderão, tá? Então a predestinação, ela se efetua na vida do eleito, quando ele ouve a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que o eleito, o predestinado, vai se apresentar diante do Senhor, mas é através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o único meio, não há outro meio
não há outro método, não há outro jeitinho brasileiro para que o eleito ouça a voz de Deus. Ele ouvirá a voz de Deus através da pregação do Evangelho. Não tem outra estratégia. Apesar de hoje o movimento, há muitos movimentos para chamar a atenção do ouvinte, e a gente tem que tomar cuidado porque infelizmente há muitas conversões que não são conversões, tá? Há muitas aceitações que elas não são firmes, sólidas. A verdadeira conversão, ela só se dá através da pregação do Evangelho. Então, se alguém chegar para você e dizer: eu aceitei Jesus porque eu ouvi aquela música, então eu aceitei Jesus. Conversa. Então você nunca aceitou, você nunca teve encontro com Cristo. Como assim? Porque a Bíblia diz que é só pelo meio da pregação, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então é só pela palavra de Deus que essa ação de Deus acontece na vida do pecador, não tem outro meio. Então é uma conversão duvidosa. Uhum. Mas o Espírito Santo, ela pode estar nessa pessoa e falar para ela está no centro do mundo, falar para ela, Bíblia, e ela vai embora para casa, começa a ler Bíblia e ela se converte. Bom, eu não digo assim no centro de macumba. Eu não vou limitar a ação de Deus, mas já aconteceu, inclusive o meu padrinho de casamento. Então, foi interessante que você falou, porque o meu padrinho de casamento, o pai dele era do centro de macumba, o Ricardinho, e ele tocava no grupo Soeto, esse grupo pagode que tem aí, e o pai dele mexia com macumbaria tudo, e aí ele usava droga e tal. Aí chegou um dia que ele estava dentro do quarto dele, ele tinha uma Bíblia, e ele conta que algo tocou nele para ele começar a ler a Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia sozinho, sem ninguém mandar. Sim. Então, acontece. O meu padrinho de casamento, hoje ele é pastor lá em Praia Grande, pastor presidente lá, Assembleia de Deus. Aconteceu isso com ele. Inclusive a Bíblia que ele ganhou, eu quase perdi. Eu perdi, né? Eu perdi a Bíblia que ele ganhou do irmão dele que morreu. Eu não sei que dia que eu estava na casa dele, acho que ele me emprestou a Bíblia, não sei, eu coloquei em cima do carro dele, né? Perdi a Bíblia do irmão dele que morreu, para você ter uma ideia. Mas ele foi por esse meio. Dentro do quarto dele, e ali o Espírito Santo agiu na vida dele. Mas lendo a Bíblia, não foi. Então, isso não é uma regra, tá? Isso é coisa específica. É coisa específica que acontece, mas não é todo dia. É uma vez. Então, os eleitos, eles responderão à mensagem do Evangelho. Eles responderão. Sim, ela pode ser um meio, não a ação. Ela é um meio, sim, pode. Eu não estou invalidando a música cristã e bíblica. Não estou falando isso. Estou dizendo que ela não é a ação para a conversão, não. Ela é um e-mail, sim. A pessoa pode se sensibilizar, isso aí pode fazer com que ela vá até a igreja, isso pode ser um meio, mas ela só se arrependerá através da pregação da palavra.
É a pregação do Evangelho, não tem outro meio. Não tem. Ah, irmão Cristo, mas você já ouviu alguém falar isso? Que se converteu por causa que ouviu uma música? Eu já ouvi. Falar pra mim. Foi assim, irmão, então você me desculpa, mas sua conversão é duvidosa, meu querido. Pode ser que ela não soube expressar, pode ser isso também. Ela é um meio de quebrantamento. É o meio de quebrantamento, né? Mexe com a sensibilidade da pessoa. Mas ela ainda não é a eficácia da conversão. Não, tem música e música também, né? Então, por isso que é duvidoso, porque tem música e música. Tem música que é bíblica, tem outros que não. Tem outros que só vai mexer com o ego da pessoa. E aí você tem que tomar cuidado, porque a pessoa mexe com o ego da pessoa, deixa ela sensível, mas pelo lado carnal. Eu já vi um monte de gente vindo na frente, mas só por carnalmente falando. Mexeu com o emocional dela porque falou com o ego dela. Então tem música que é bíblica, tem outros que não. O que não é bíblica vai mexer com o ego do homem. Na cabeça. Sim. Não, eu sei. Não, mas eu sei. Então, exalta a Deus. Então, tem música e música. Não, toca. Muito, fala de novo, muitos anos. Daqui a pouco você foi quando você nasceu, Aham. E vou. Então minha alma canta a ti, Senhor. Então. Sim, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ainda digo para você que não é a música. Era a obra de Deus já na sua vida. Você decidiu, não foi você que decidiu, foi Cristo que quis que você fosse naquele dia, Ele decidiu por você. Então, mas porque foi a hora que Deus quis. Então, essa ação e decisão é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo lhe convenceu. O Espírito Santo lhe atraiu para uma obra que já estava pré-determinada na sua vida e ela precisaria ser concluída. E nesse dia, Deus concluiu na sua vida. Deus levou você. O Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo de convencimento. Não parte nada do homem, não é parte nada do homem. Não há atribuições nenhuma a nós. Nós estávamos mortos do nosso delito e pecado e não há nenhuma chance de você responder a nada. Morto não ouve, morto não responde. Não há um justo sequer. Predestinação. Sim. Não há um justo sequer. E outra, e quando as pessoas apelam para esse lado que Deus é injusto, você precisa falar, viu, vamos olhar a história da humanidade.
Ele não parou para olhar a história, mas peraí, vamos contar a nossa história como começou? É a primeira coisa, você fecha ele aí. Então você quer saber da nossa história, como que a gente entrou nessa história? Então vem cá, aí você tem que começar a mostrar a história. E aí você tem que entender de história, aí você tem que falar da história da humanidade, da história do ser humano, né? Então você tem que chegar para esse que acha que Deus é injusto. Não, vamos ver aqui, vou mostrar a história. Primeiro mostra todo o plano que Deus fez para o homem, e aí mostra toda a falha do homem, aí mostra o que a falha do homem causou, aí mostra o que o filho de Deus teve que fazer por causa da falha do homem, aí mostra a obra vicária de Cristo que Cristo fez por nós. Aí você olha, não, ele não é injusto, e se eu fosse agora para o inferno, ele permanece justo. Ele é bondoso, né? Então, mesmo assim, irmão Gera, não há resposta nenhuma em nós, não há mérito em nós. Foi tudo ação de Deus. Deus rege tudo para a salvação do pecador. E você ouviu o evangelho, nunca mais você voltou para trás, voltou? Não, permanece até hoje. Mas está aí. Então os eleitos vão ouvir. O louvor, ele quebranta, ele prepara o coração, mas ele não é eficaz na salvação. Não. Oi? Ah, sim. Os homens abandonam, né? Deus não abandona ninguém. Deus não abandona. Então hoje nós vamos entrar na lição da regeneração e a conversão. Hoje nós vamos falar da regeneração. A regeneração consiste na implantação do princípio da nova vida espiritual na pessoa que foi predestinada e que está sendo chamada pela palavra para a salvação. Então podemos definir regeneração como a ação do Espírito Santo na mente e no coração do pecador, dando-lhe uma disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade. Então é aquilo que eu disse, o homem, não há mérito nenhum no homem, é o Espírito Santo que dá essa condição para que o pecador responda. É o Espírito Santo que vem e tira ele da sua morte espiritual e traz ele para a vida e dá a condição para ele responder. Esta definição é compartilhada por grandes teólogos e confirmada pela Bíblia Sagrada. Strong ensina que a regeneração é aquele ato de Deus pelo qual a disposição dominante da alma é tornada santa e o primeiro exercício santo da disposição é assegurado. Gordon definiu regeneração como um ato drástico operado sobre a natureza humana caída por parte do Espírito Santo, que produz uma alteração na atitude inteira do indivíduo. E Berkhoff ensina que regeneração é o ato de Deus pelo qual o princípio da vida é implantado no homem e a disposição dominante da alma é tornada santa, e o primeiro exercício santo dessa nova disposição é assegurado. Então, essa disposição, regeneração, significa que alguém nasceu de novo ou nasceu do alto. Isso significa regeneração, que alguém nasceu de novo ou nasceu do alto. É o que nós lemos aqui em João 3, do versículo 1 ao versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é mudar, né? É transformar o indivíduo por inteiro, né? É tornar o indivíduo agora com a disposição de responder à voz de Deus. Vamos supor que é o morto que torna a viver, é o surdo que torna a ouvir, é o cego que torna a enxergar. Essa é a condição do não regenerado. Então ele volta a ver, volta a ouvir, volta a falar, ele volta a andar.
E agora essa resposta é a quem lhe deu essa condição de uma nova vida, de uma nova realidade de vida. E essa regeneração, ela é por inteira no indivíduo. Então, esse primeiro exercício que fala o Strong e Berkhof é o novo nascimento. Esse novo nascimento, o nascer do Espírito, o nascimento espiritual, entroniza Jesus Cristo na alma do pecador e o leva a se mover em direção a Deus. Então a ida a Deus é através de uma vida regenerada, de um coração transformado, de uma mente transformada, de conceitos mudados. É uma nova realidade de vida, a regeneração, que transforma alma e espírito do ser humano pecador. O pecador que tinha o declínio para o pecado, agora esse pecador regenerado, a sua inclinação agora é cumprir a vontade de Deus, a vontade do Espírito. É essa disposição que nós não tínhamos antes da regeneração. É essa disposição que temos hoje de queremos Deus, por isso que não é mérito nosso, por causa da ação da regeneração, o Espírito Santo opera em nós. É por isso que queremos Deus. Então nenhum de nós aqui, senhores, somos melhores do que ninguém no que se diz respeito à vida cristã, porque todos nós só respondemos pela ação do Espírito Santo que habita em nós hoje, por causa da nossa regeneração, por causa da regeneração de Cristo na nossa vida. É por isso que nós respondemos. Eu não sou melhor porque eu venho todos os cultos na igreja, eu não sou melhor do que você, ninguém é melhor do que ninguém aqui. É pelo fato da regeneração em nós. Se esse ato e se essa ação da regeneração do Espírito Santo de Deus na nossa vida não ser contínua na nossa vida, nós não estaremos mais aqui. Você pode ter certeza disso. Porque o homem, na sua condição natural, ele é inimigo de Deus. O homem não quer Deus. No seu estado pecaminoso, o homem rejeita Deus. Então a gente precisa ter a plena clareza que as pessoas, não é que eles não, aí a palavra é bem essa, não é que eles não querem se converter, a gente não pode usar essa expressão, não é que eles não querem, as pessoas usam essa expressão até que conheçam a ação de Deus, como Deus atua na sua regeneração, na sua salvação. Mas quando nós sabemos, e como nós estamos sabendo agora e não somos mais inocentes disso, nós não podemos dizer, aquele fulano não quer se converter não. Lógico que não, alguma coisa está de errado, mas isso também não está dando pé para dizer assim que nós também não pecamos, porque fomos regenerados. Você acha que você não peca mais? Peca. Por quê? Porque habitamos num corpo pecaminoso, porque através desse corpo o pecado entrou, e através do corpo que Cristo veio, para cumprir a exigência, o salário do pecado, que foi a morte. Mas a morte tinha que ser de alguém puro, inocente, sem pecado, e essa condição o homem não tinha, só Cristo teve, o único, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Então as pessoas, elas só serão transformadas através da regeneração, na alma, na vida da pessoa. Eu tenho que deixar de pregar o Evangelho? Não, eu tenho que pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que vai fazer e cumprir essa atuação, é Ele que vai fazer essa obra. O diálogo de Jesus com Nicodemos mostra claramente o que é regeneração. Nicodemos, dos principais judeus, disse a Jesus: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí você fala: em verdade te digo, Jesus respondendo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta: como pode o homem nascer sendo velho, porventura volta ao ventre materno da sua mãe? Ele disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus ensina que o homem natural, ele não herdará a vida. O homem natural, o que Jesus está dizendo é que o homem natural não herdará a vida sobrenatural sem a conversão, sem a vinda pelo arrependimento e pelo Espírito. Então, sem a conversão, sem arrependimento, o homem não herdará
ele não herdará. Ele não herdará a vida sobrenatural. Jesus está falando para Nicodemo: precisa nascer de novo. Nascer de novo é de dentro para fora. Tem que nascer de novo. Então é por isso que nós vemos, esse é o perigo das conversões, esse é o perigo que se faz dos convites. Você quer aceitar Jesus? Espera aí, morto não responde, morto não tem vontade, morto não ouve. Você quer aceitar Jesus? Ele não... mas por que vai? Vai por pressão, por intimidação, por constrangimento. Por que é errado? Porque nós presbiterianos não fazemos isso. E se algum lugar presbiteriano está fazendo isso, está errado. Você quer aceitar Jesus? Não. Ele precisa ouvir o Evangelho. Ele precisa responder ao Evangelho. A questão é: Cristo, é Cristo que deve me aceitar. É Ele que tem que me aceitar, não sou eu. É Ele que é o santo, eu sou o pecador. É Ele que me escolhe, não sou eu que escolho. A gente já, talvez eu que vim do pentecostalismo, já ouvi muito isso. Talvez você que nunca foi para o pentecostalismo, aceitou uma 10 vezes, essas 10 vezes você ficou? Então isso é prova, isso é evidência. Irmão, vai lá, mas é bem isso. Eu posso falar com propriedade porque eu nasci no meio pentecostal. Eu fiz teologia pentecostal arminiana. Eu sei o que estou falando. É 50 que vem na frente. E aí vem esses pregadores aí, que ele vai lá e prega no lugar lá, chama um monte de gente para frente. Aí as pessoas, a mensagem dele já é emocional, é egocêntrica. A mensagem dele já é humanista, é egocêntrica, tá? Já prepara o emocional, porque a mensagem deles apela mesmo para o emocional ao extremo. Aí chama na frente, toca aquela musiquinha: vem aqui, vem cantar aqui. Aí vai lá cantar os cantores, ou grupo de louvor, ou vai apresentar música individual. Aí emociona mais ainda as pessoas. Não é a pregação cristocêntrica. Aí, quem quer aceitar Jesus? Vem aqui. Aí vai um monte. Aí vem 20, 30, 40, levanta a mão. Eu falo para você, vai na segunda, na terça ou na quarta-feira no culto, depois você me pergunta quantas pessoas que ficaram, que aceitaram Jesus aqui na frente. Vai na outra semana e vê o que aceitaram Jesus aqui na frente, se permaneceu. Então, é a ação regeneradora do Espírito Santo que inclina o coração do pecador. A regeneração muda o interior do pecador, vai transformando. Regeneração é um processo, ele vai transformando aos poucos, não é? Então por que tem crente que faz 20 anos está na igreja e mente ainda? Olha, eu estou contando história. Por que tem gente que faz 10 anos que está na igreja e não muda de vida? O que seria isso? Vocês podem me responder? Não é regenerado. Quem mais concorda com a Aline? Então a gente pode atribuir então como o joio no meio do trigo? Pode ou não? Vocês já viram o pé de trigo? Pé de joio? Vocês já viram como é que é? É igualzinho o trigo, só que ele nasce aqui, ó, assim, ó. Presta atenção, ele nasce aqui assim, ó, junto com o trigo. É igualzinho. O que muda são as sementinhas do joio. É ali que você percebe que é o joio. Quem não conhecer o trigo não vai conhecer o joio. Presta atenção, quem não conhece o trigo não vai conhecer o joio.
Processo. Vai ser naquele grande dia. Não, não é julgar. Mas aí vai aquela dica de Jesus. Pela árvore se conhece? Opa! Então a gente não pode fazer vista grossa aí. É lógico, nós não pode julgar, porque a questão de julgar não foi dada a nós. Nós não podemos julgar em hipótese alguma. Não podemos julgar nada. Nada. Porque a Bíblia diz: não julgueis, para não ser julgado. Mas você tem que ter a percepção do que a Escritura mostra, apresenta. Sabe aquela dica? Pela árvore se conhece o fruto. Sabe quando Jesus fala da videira? Toda vara que estiver em mim e não der fruto, o Pai corta aí. Mas aquela que tiver em mim e dá muito fruto, o Pai vai lá, poda, para que dê mais fruto. São dicas. Mas a dica não está te dando o direito de julgar, em hipótese alguma. O que a gente tem que fazer como bom cristão? Deixa Deus trabalhar, não interfere no trabalhar de Deus. Deixa Deus trabalhar. Assustou, Gil? Tá diferente já? Tá pior, não tá, do que você foi? Uhum. Nossa. Aí ele acabou abrindo. É nisso que dá. Quer jogar óleo em todo mundo. E aí você tem a palavra, né? Uma palavra, não tem chamar também para aceitar Jesus. Então, mas aí eu falo para você, não se iluda. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Tudo bem, você percebeu que é a palavra, mas você vê no todo do culto que ainda está fora. Ainda está fora. Aí eu falo para você que a palavra ainda não é o centro, porque se fosse o centro, a igreja não estava nesse prepé. Ela não é o centro. Ele simplesmente saiu, fez a igreja do gosto dele, ao seu modo. E aí tem um livro, o Evangelho ao gosto do freguês. Então ele fez a igreja ao gosto dele. E ainda assim você percebe que ainda a palavra não é o principal, porque se fosse, não estaria esse repleplé. É aí que está o problema. Então só muda uma coisinha só, mas a ação, a movimentação é a mesma. Não muda nada, a visão é a mesma. Não, eu estou falando, a visão é a mesma, a ação é a mesma, entendeu? Porque quando o Evangelho entra de fato, essas coisas acabam. O Evangelho vem para trazer clareza. Quando você ouve e você entende aquilo, opa, acabou, opa, isso aqui não. O Evangelho faz isso. Eu estou dizendo que eu estava no movimento pentecostal. Quando eu vi o Evangelho de fato, eu falei, opa, parei aqui mesmo. Eu falava em línguas, falava tudo isso aí. Quando eu fui para a escritura e vi, opa, não é isso não. Quando eu fui ler, quando eu fui estudar, eu falei, na mesma hora, acabou. Ah, você está mal? Não, nunca me senti mal, o Espírito Santo nunca me condenou por nada. É a palavra que convence, é a palavra que convence.
Uhum. conhecer, tal, você sai da igreja pentecostal, você vai contra. Mas eu nunca tinha ido em igreja tradicional. Nunca conhecia. Só conhecia pentecostal. Mas só que também eu ia, eu olhava para meu Deus, eu não vou, É bem assim, isso é típico, é isso mesmo. Eu tenho um amigo meu até hoje, que ele é um excelente rapaz. Só eu que não, né? Tá alguma coisa errada. Eu tenho um amigo meu em Jundiaí, é um excelente rapaz. Ele é um excelente obreiro, mas não foi levado para obreiro porque não fala em língua. Mas eu conheço mau caráter que são obreiros, são presbíteros, são evangélicos e fala língua e está lá. Você vê como é que é o negócio. Só que aí conversamos com ele, ele entendeu, ele abriu de mão. Eu falei, não, meu irmão, fica tranquilo. Isso aí não é problema não. Pode ficar tranquilo que você é crente. Ele teve crise com isso daí, porque as pessoas, você não fala língua, você não pode ser obreiro. Ô, meu irmão. Então. Então. Então, começa a questionar as palavras de Paulo, gente. É um absurdo. Mas não é as palavras de Paulo, é a palavra de Deus. Se Deus deixou, Deus inspirou para escrever, acabou. É Deus fazendo assim, atestando, ó. Deus atestando. É você falar contra Deus. Você está falando que Deus está. Então eles separam dentro da Bíblia, aí é colocar um cano dentro do outro, tá? Tem muitos que fazem isso, é colocar um cano dentro do outro cano. Não, tem que ser de Deus aqui. É Paulo que está falando, é um mortal, um pecador. Mas peraí, a Bíblia não foi inspirada pelo Espírito Santo para homens santos inspirados através do Espírito Santo para escrever a Bíblia? Não foi escrito aquilo que Deus só quis que escrevesse? Foi. Então você está falando que Deus... Tá bom, você está falando contra Deus. Acabou. Agora, se você pegar os livros apócrifos, aí você pode usar essa palavra. Não, eu não acredito porque não foi inspirado. Os livros apócrifos são mentira? Não, são verdadeiros. Mas foram inspirados por Deus? Não. Aí você pode usar esse termo aí. Mas concernente à Escritura, não, meu irmão. Concernente à Escritura, não. A Bíblia foi inspirada por Deus. Inspirou homens. Nem continua o papo. Não, nem continua. Não vai dar certo. Não continua. Então, a regeneração nós somos gerados de novo pelo Espírito Santo. Antes da regeneração, na página 65, antes da regeneração, a atração pelo pecado domina o pecador. A partir da regeneração, ela passa a desejar o que é bom, reto e justo. Então o novo nascimento é obra de Deus, de tal modo que todo aquele que é nascido de novo
é nascido do Espírito. Ou como diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, é Deus que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. O meio que Deus usa para conceder essa nova vida é o Evangelho, pois os crentes foram regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então é através da palavra de Deus que é a regeneração. É Deus quem, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma nova vida e esperança. É através da regeneração que nós desejamos Deus, queremos Deus. É por causa da regeneração. É por causa da regeneração que eu quero estar na presença de Deus. Porque essa ação do Espírito Santo gera em mim a vida, o desejo, a vontade e o querer. Romanos vai dizer que Deus efetua tanto o querer quanto realizar. É Ele que efetua em nós o querer e o realizar, meu irmão. Então eu querer Deus é a ação da regeneração. Tem gente que não quer saber de Deus? Tem. Por quê? Porque não é regenerado. E aí entra esse ponto de que não quer saber de Deus. Eu não estou falando de saber de igreja, não. Estou falando de quatro paredes aqui, não. Eu estou falando de não saber de Deus mesmo. Não quer saber de nada. Não tem compromisso com Deus, não quer saber de nada de Deus. Essa pessoa não foi regenerada mesmo, de fato. Ela não foi transformada pelo Espírito, porque a inclinação dela continua para a carne. Ela é nascida da carne. Mas pode estar vindo para a igreja e ela continuar na carne? Pode. Ela pode não ser regenerada e estar dentro da igreja? Pode. Pode. Tem gente que não é regenerado, filho. O que me espanta é que crentes assusta ainda quando vê o crente que não é regenerado. É foda de ler Bíblia. Tem muita coisa que a gente não deveria assustar. Por que assusta? Porque não lê Bíblia. Ai meu Deus, não é para ficar assim. A Bíblia está mostrando que não vai, que o regenerado não quer Deus. Ele só quer Deus porque ele é regenerado. Ele só inclina para as coisas de Deus porque é regenerado. Essa vontade dele estar na presença de Deus porque é regenerado. Ele se entristece com o pecado porque é regenerado. Ele chora, ele sofre, ele fica angustiado porque ele é regenerado. O regenerado, o não regenerado, ele não se arrepende, ele não chora, ele não se lamenta. O não regenerado não está nem aí com as coisas de Deus, não está nem aí com a obra de Deus, não está aí com nada que se concerne a Deus, as coisas de Deus. O não regenerado, esquece, irmão, não fica lutando não. Ou o Espírito Santo entra na vida dele, transforma a vida dele de dentro para fora, ou não é eu nem você que vai transformar ele não. Essa mania de querer enfiar a Bíblia na goela dos outros, esquece isso daí. Esquece isso daí. Não vai acontecer isso. Talvez você tenha parentes, eu tenho parentes. Eu vou fazer 19 anos de casado, 18 anos de casado, vou apanhar em casa. 18 anos de casado, eu tenho parentes que até hoje não se converteu. Só de casado que eu tenho não se converteu até hoje. A rejeição. Aquela vez lá, a gente, né? Eu evangelizando lá, as pessoas, a primeira coisa, não tem dinheiro. Nossa, eu não estou pedindo dinheiro. Eu dava a revista, o evangelho. Quanto que é? Outros não aceitavam, já fechavam o vidro assim, já na cara nossa, na frente do ASP ali de centro. Outros já fechavam o vidro na cara nossa. Mas aquele evangelho que algumas pessoas receberam, eu não sei, pode ser que o Senhor é aquela pessoa que o Senhor chamou e ela pode se converter em uma outra igreja aí. Agora, não vamos ficar bitolados, pelo amor de Deus, extremistas, de achar que as pessoas só vão se converter na presbiteriana, tá? Isso é ilusão nossa. Então cuidado com isso daí também. Como o irmão pregou a palavra ontem,
Deus pode usar a palavra que o irmão pregou ontem e salvar o eleito lá dentro. O eleito pode ficar lá? Não, Deus pode tirar o eleito de lá a qualquer momento e trazer para um outro lugar. E pode ficar lá também. Chama atenção, sim. Então é assim, meu irmão. O regenerado se inclina para as coisas de Deus. Ele se inclina, apesar de ele ser pecador, que ele vai falhar, ele vai pecar, mas ele tem uma inclinação para Deus. Essa é a realidade. Eu tiro da minha vida. Eu, quando não era cristão, não queria saber de Deus, de nada. Eu era ateu, na verdade, não acreditava em nada, não queria saber de nada, de igreja. Eu não passava nem na frente. O que me fez eu acontecer isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que inclina a gente, ele que transforma. Você não pensa que não vai, aí vai, né? Então a gente não sabe. Então, você não é então. Você não é. Aí quando eu me converti, meu pai ficou 5 anos, proibiu eu Ele falou que crente na casa dele não entrava porque tinha vergonha na cara. E hoje A filha dele, tem que conviver com a filha dele. Então, você vê como é que acontece. Não. Então, esse toque aqui na revista, esse toque regenerador do Espírito Santo, leva o pecador à conversão. Esta conversão é apenas a expressão externa da obra da regeneração ou a mudança que acompanha efetuada na vida consciente do pecador. Esta conversão tem 2 aspectos, um ativo e outro passivo. No primeiro, a conversão é completada com uma mudança efetuada por Deus, na qual ele muda o curso consciente da vida do homem. Então ele muda a consciência da vida do homem. Ele traz então consciência, é o que nós falamos aulas atrás, ele traz o entendimento. A conversão faz com que o homem conheça a verdade de Deus, porque ele não conhece na sua consciência, ele não tem a consciência da verdade de Deus, nem isso a gente tinha. Então ele nos faz isso, ele faz que ele muda o curso consciente da vida do homem. E no último é considerado como resultado dessa ação divina. É aquele ato que Deus, pelo qual ele faz o regenerado na sua vida consciente. Voltar para ele com fé é arrependimento. É ele que faz a consciência do pecador cair em si. Eu sou um pecador, eu preciso de Cristo. É essa consciência que a regeneração traz para o homem. Que bom! E essa ação é do Espírito Santo. Então, a gente não pode se envaidecer, principalmente eu que estou aqui todos os domingos pregando, e achar que foi por causa de uma pregação minha que a pessoa se rendeu a Cristo. Através do Evangelho, da pregação do Evangelho, só que o Espírito Santo já estava atuando nessa ação dentro do pecador. É o Espírito Santo que trouxe um gera da vida para vir para o culto e se render a Cristo. Mas como que Deus faz isso, irmão? Deus sempre vai agir na conversão do pecador. No exato momento, Deus sempre vai levar o pecador, porque Ele é Deus, para o culto ou para uma reunião que o Evangelho
está sendo pregado de fato. Deus vai casar essas duas coisas. Deus não é pego de surpresa. Deus não vai trazer o pecador aqui sabendo que não há a pregação genuína do Evangelho. Ou você acha que Deus vai ser pego de surpresa? Não, Senhor. Deus prepara as coisas, Deus encaixa as coisas. E quando o pecador ouvir a mensagem de Deus, é porque o Evangelho foi pregado genuinamente. Então, essa ação do Espírito Santo é que convence o homem, o pecador, do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que já fez a obra lá no Gera, e aí ele decide vir, mas é o Espírito Santo que o trouxe. Ele então se rende à pregação do Evangelho. Não, a pessoa não tem tendência, a pessoa ela é predisposta para o pecado mesmo, antes da regeneração. A pessoa não, isso é uma doutrina errada, tá? A doutrina errada, se não me falha a memória, de Erasmo, que nós falamos lá do livro que eu trouxe, Nascido Escravo, que diz que o pecador, que Jesus vai ajudar na conversão, e que o pecador ele já tem uma predisposição para se render. Não, senhor, está errado, não tem. O pecador nos seus delitos, o pecado, ele está morto, ele está morto nos seus delitos e pecados. Não há nenhuma ação, não há nenhuma reação do pecador antes da ação do Espírito Santo na vida dele. Isso não existe. Eu fui para Jesus porque eu quis. Isso não existe. Não, isso. Essa frase a gente ouve muito. Fulano, eu por exemplo falava muito isso. Fulano é tão bonzinho, só falta aceitar Jesus. Eu falava isso. Eu falei, não, senhor, só falta aceitar Jesus. Espera aí, viu, Jesus? Na vida dele você não precisa fazer nada não, tá? É só ele te aceitar. Não é um equívoco nosso? Ele é bonzinho já, sem a ação de Deus, ele só precisa aceitar Jesus. Não é equívoco nosso, gente, de achar que a pessoa é boazinha? A gente sabe os termos talvez a pessoa erra, mas os termos da pessoa ser boa, tal, e mesmo assim é a ação da graça comum na vida do ser humano, do pecador. Há pessoas não cristãs que fazem ações boas, sim, mas isso é a expressão da graça comum na vida desse pecador. E toda ação boa na vida dele é a ação da graça comum na vida dele, daquele que não é crente também, irmão. Mas isso não quer dizer que isso é suficiente, que ele já está em cima. Não, senhor. Porque se fosse isso, então vamos fazer filantropia, então nós precisamos da cruz. O que Jesus falou? Que não é por obra. Não é por obra, não é por aquilo que faz, é pela fé. Estava perdido, e o pobre estava perdido. Como é que ele vai fazer filantropia? Ou ele faz filantropia e morre de fome. Então vamos lá. Então é aquilo que Deus faz, que é o ato que Deus, pelo qual Ele faz o regenerado na sua vida consciente voltar para Ele com fé e arrependimento. Conversão, portanto, é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador a arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus como Salvador. Não podemos confundir arrependimento com remorso. O remorso não é tanto um lamento pelo que fizemos, mas o medo das consequências do que fizemos. Então tem gente assim. Pessoal, o remorso é como Judas Iscariotes. Mas aí a cena do Judas Iscariotes é interessante, porque Judas Iscariotes, na verdade, eu não consigo ficar parado, não adianta. Na verdade, Judas Iscariotes, ele voltou no Sinédrio, ele jogou as moedas no chão, houve uma sombra de arrependimento nele, mas no final ele demonstrou remorso. Por quê? Porque a culpa, o sentimento de culpa dele não foi de arrependimento. O sentimento de culpa dele foi de remorso. E como que foi isso?
a Bíblia diz que ele saiu para se enforcar. Estou certo ou não? Qual foi a atitude de Pedro? Senhor, eu vou com o Senhor para onde for, eu estou com o Senhor com tudo, não abro mão. Tá, Jesus dá uma olhada no olho dele. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, jamais. Você vai. E aí o que acontece? Antes que o galo cante, quando Jesus, os soldados romanos veio para buscar Jesus, para prender Jesus, Pedro está no meio, não tá? Começa a multidão já fervilhada ali, já infectada já. Ó, aquele ali é discípulo de Jesus. Ó, aquele ali é não, aí chegaram, você é um deles. Pedro, não sou não. Aí vem de novo, olha lá, aquele homem, vem a mulher, ó, aquele homem estava com Jesus, é discípulo. Não sou não. Ó, você é um dos discípulos de Jesus? Não sou não. Quando ele fala a 3ª vez, o que acontece? Ele cai em tremendo lamento, galo. Ele começa a chorar profundamente. A Bíblia diz que ele chora profundamente. Agora, quem tem remorso, o medo dele é como nós dizemos aqui: o remorso não é tanto um lamento pelo que fizemos, mas o medo das consequências do que fizemos. Então ele tem medo. Preste atenção que eu vou falar aqui agora. Aquele que tem remorso, ele tem medo das consequências que fez, mas ele fará de novo. É interessante o que eu vou dizer aqui. O que tem remorso, ele morre, mas não se arrepende profundamente. Ele tem remorso e tem medo da consequência do que ele fez, não que ele se arrependeu. Perceba você que aquele que tem remorso, ele faz de novo. Ele torna a espojadora de lama, ele volta a fazer de novo. O arrependido, ele não faz mais. Arrependido não torna mais fazer o que fez. Você não vai ver Pedro em toda a escritura negando Jesus de novo. Ou você vê? Aí Pedro fica um pregador e tanto. Então, você não vê ele tornar isso. Mas aquele que teve remorso, não se arrependeu, ele preferiu tirar sua vida, não foi? Os rabinos judeus diziam que o verdadeiro penitente arrependido é aquele que se voltar a ter a oportunidade de cometer o mesmo pecado, nas mesmas circunstâncias, não fará. Então, diz que ele não fará. Os rabinos penitentes, zelosos pelo ato do arrependimento, ele diz que se tiver a oportunidade de cometer o mesmo erro, ele não vai cometer o mesmo erro, porque houve profundo arrependimento. A regeneração traz esse profundo arrependimento, né? Traz esse profundo arrependimento. Algumas pessoas, meus amigos da época, diziam assim: eu vou aceitar Jesus, eu vou arrumar uma esposa crente, você mudou de vida. Eu falei: não é por causa que eu arrumei uma mulher crente da igreja que eu mudei de vida. Não foi por causa dela que eu mudei de vida. Primeiro que eu precisava ser liberto do vício, eu era viciado em drogas. Cristo me libertou do vício, e Ele me regenerou, né? Ele prepara tudo. Então, é Cristo regenerando e transformando a vida da pessoa. Então Judas Iscariotes reconheceu o seu pecado, pois ele mesmo declarou: pequei traindo sangue inocente. Sentiu tristeza, aquilo que eu disse, pelo pecado cometido. E quando ele atirou para o santuário as moedas de prata que recebera para trair o mestre, estava abominando o erro cometido, mas não voltou para Deus. Ele não voltou para Deus. Isso que a gente tem que gravar. O que tem remorso, ele não volta para Deus. O arrependido volta para Cristo, mas aquele que tem remorso não volta para Deus. Ele pode enganar exteriormente, mas internamente ele nunca voltou para Deus e nunca se arrependeu do que fez.
É como ele jogar as moedas no chão. Aí, tá aqui. Deboche, esnobando. Tá aqui. Ele nunca se arrependeu. As constantes exortações que a Bíblia faz aos homens para que se arrependam e creem em Jesus podem dar a ideia do que o homem é capaz de se arrepender se crer por si mesmo. Não, não pode. O homem não pode, não tem capacidade de crer e se arrepender por si mesmo, se não for pela ação regeneradora de Cristo, se não for Cristo fazer. Os crentes de Jerusalém, ao ouvir a explanação que Pedro fez, nós falamos sobre isso, glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Os gentios também foram alcançados com arrependimento para a vida. Eles foram alcançados também. Eles também foram alcançados com arrependimento. Cristo colocou arrependimento neles para que eles se arrependessem. Cristo trouxe a consciência deles que eles são pecadores e precisavam se arrepender. É Cristo que faz isso. Lá embaixo, mediante o arrependimento, o pecador se desvincula da antiga vida de pecado. Através da fé, ele se vincula à nova vida em Cristo. Então, mediante o arrependimento, o pecador se desvincula da vida antiga. É não fazer mais o que fazia, é não praticar mais o que praticava. Se nós mentimos, se nós falamos um monte de coisa, se nós fizemos tudo errado, está algum problema em nós. Nós ainda não desvinculamos da vida passada, da vida antiga. Nós não desvinculamos. Falta 5 minutos, Ageu? Que eu tenho? Quantos minutos eu tenho? Tem 10 minutos? Até 9? Até 9h25? Tá. Então... não, mas lá eu estou vendo, lá até 10h25. Então, a pessoa, irmão, eu vou falar muito sério aqui. Talvez vocês vão me tomar por chato. Como diz o ditado, alguém tem que falar. Alguém tem que falar. E eu não tenho papo na língua. Vocês já perceberam, né? Se nós continuamos com a nossa vida antiga, de fazer tudo que era errado, presta atenção. Levanta a mão aqui. Pelo amor de Jesus Cristo, se não tiver, eu vou falar para Jesus levar você para o céu agora, já botar asinha de anjo em você. Levanta a mão aqui, quem sabe como que era a sua vida antes de conhecer Cristo? Como que era a sua vida? Levanta a mão. Você sabe como que era a sua vida? Cadê as mãos? Vou mandar levar vocês tudo para o céu já. Quem sabe como era a sua vida como antes da conversão? Não, os adolescentes aqui eles precisam entender ainda. No berço cristão, a irmã Lália, né, irmã Lália? Você nunca experimentou o mundo? Não. Mas quem que já experimentou o mundo e veio para Cristo? Levanta a mão. Tá. Agora eu vou responder. A irmã Neuza já nasceu no berço cristão? Na católica. Mas aí depois veio ter o entendimento depois. Tá. Então vocês que levantaram a mão, inclusive eu, vocês têm consciência do que vocês faziam antes? Sim. E vocês têm consciência dos erros que vocês cometiam antes? Vamos supor, já que vocês não querem falar, eu vou falar. Eu quando eu era pecador, quando eu não tinha aceitado a Jesus, não, peraí, eu tenho consciência que é errado hoje. Isso você tem que ter. Mas não, antes você não tinha, mas você tem que antes você estava errado. Isso você tem, hoje você sabe que era errado. Presta atenção aqui, ó, gente, preste bem atenção aqui que eu vou falar. Hoje eu tenho a consciência, eu falava palavrão. Palavrão chulo, falava mesmo. 2, 3 palavras eu soltava um palavrão. Eu estou falando eu aqui. Você não ficar falando que eu fico apontando o dedo para você. Sem ter o conhecimento de Cristo, eu falava um monte de coisa. Quando eu me converti, qual tem que ser minha postura? Não falar mais, não é evitar, é não falar mais. Você, hoje, o que você fazia no passado que você não pode fazer hoje como cristão? Muitas coisas. Vamos lá, por exemplo, Dona Esther, Valéria, eu quero ouvir da boca de vocês. Néia, o que vocês faziam no passado que vocês não devem fazer hoje? Pulava o carnaval, o que mais? Não, tem que ser real. A questão é, você continua praticando essas coisas hoje?
Alguma coisa da sua vida passada está ainda na sua vida hoje? Não está? Escapa, né? E qual que é o sentimento quando escapa? Então tem que ser isso. Tem que ser isso. Então, a fé leva à salvação. Tem que sentir esse sentimento. Tem que ter esse sentimento. Tem misericórdia de mim. Então, a fé leva à salvação. Pode ser definida como uma confiante entrega a Cristo para a salvação. Calvino afirmou que podemos ter uma definição perfeita da fé se afirmarmos que é um conhecimento firme e certo da vontade de Deus a nosso respeito, fundado na verdade da promessa gratuita feita em Jesus Cristo, revelada ao nosso entendimento e selada em nosso coração pelo Espírito Santo. Berkhoff define a fé salvadora como uma firme convicção efetuada no coração pelo Espírito Santo quanto à verdade do Evangelho e a uma confiança sincera e entusiástica nas promessas de Deus em Cristo. O apóstolo Paulo deu testemunho de sua fé, afirmando: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. A semelhança do verdadeiro arrependimento, a fé salvadora também procede de Deus, através da atuação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Então está aí, nós precisamos entender que isso vem tudo de Deus, tudo de Deus. As coisas que a gente escuta por aí, as pregações que a gente ouve por aí, colocando que o homem tem uma parcela em tudo, na fé e não sei o que, não, o homem não tem parcela em nada, tudo vem de Deus, é a fé, é a consciência, para cair a ficha que ele é um pecador e precisa se arrepender. É essa fé que dá para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Se essa ação não atuar em nós, nós não nos arrependeremos. Irmão, nossa condição, ela era tão triste, que a gente não tinha um meio sequer de resposta a Deus. Você tem que parar para pensar nisso. E a gente encontra homens envaidecidos, achando que é o bambambam, e não entende que a consciência dele estava morta, que ele não tinha fé, ele não tinha condição nenhuma, nós não tínhamos condições nenhuma. Nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos, queridinhos de Jesus. É porque a ação regeneradora e salvadora de Cristo nos escolheu, graças a Deus por isso. Nós temos que olhar para esse mundo pecador, não com desprezo, mas com pesar. E a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, porque você tem que olhar para o estado que nós estávamos, e que tem pessoas que continuam no estado que nós estávamos, sem saída, num beco sem saída. Assim como o mar vermelho foi aberto para o povo de Israel passar, que entraram num beco sem saída, o mar está diante de nós. Assim como Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. Cristo é o principal que veio e abriu o mar e disse: passem. Mas o mundo aí fora ainda está diante desse mar, não tem saída para eles. E como a gente não sabe quem é que vai ser salvo, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, nós também não temos que ter prazer na morte do ímpio. Nós não temos que ter raiva dos ímpios, porque os ímpios estão na condição que a gente também estava. A gente não difere nada deles. O que difere é que Deus nos escolheu, nos predestinou na sua eternidade. Você tem que respirar e dizer: graças a Deus, obrigado Jesus, porque não muda nada dos ímpios aí fora. Eu estava no mesmo estado. E a nossa oração é que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, e mostrar e apresentar o reino de Deus,
e é o Senhor que vai colocar a fé e trazer a consciência de todos. Amém, meus irmãos? Semana que vem vou falar da justificação e a segurança do salvo, e já vamos